Bem-vindo aqui para mais um vídeo que nós vamos conversar sobre aquelas informações, notícias, informes que ficam em torno da Bolsa de Valores, do mercado em geral, e que, quando nós olhamos para essas informações, separamos as mais relevantes e fizemos a correta interpretação, nos ajuda muito nas nossas tomadas de decisão. Hoje é dia 2 de dezembro de 2024, agora são aproximadamente 3h15 da tarde. Depois nós vamos dar uma olhada como é que está a nossa bolsa, ela está se comportando no dia de hoje. Mas o importante, e sobre o qual nós vamos debater o assunto, é que o pacote do governo pensou muito estranho, e isso acabou na semana passada derrubando a Bolsa de Valores, inclusive gerando oportunidades, principalmente para a carteira aqui do canal, mas também para o mercado em geral. Nós vamos dar uma olhada no que aconteceu e vamos tentar estabelecer uma perspectiva que pode vir aí pela frente nos próximos dias. Como sempre, nas segundas-feiras nós começamos por aqui, conversando sobre o Boletim Focus, um relatório sobre o mercado, veja que esse aqui é no dia 29 de novembro de 2024, ou seja, ele é sexta-feira, publicado nas segundas-feiras. O que acontece aqui? Primeiro item importante, inflação, IPCA, variação. Veja que uma semana atrás tinha uma perspectiva que era negativa de inflação fechando o ano de 2024 em 4,63%, e agora subiu bastante para 4,71%. Ou seja, a inflação estourando a meta no final de 2024. A informação aqui interessante é que a visão que você está tendo para ser que é a mesma. Já faz um mês que todos estão apostando que nós seremos fechando 2024 em 11,75. Tem gente mais pessimista, mas na média desse relatório vai ficar aí em 11,75. Outro ponto, eu normalmente não falo sobre ele, mas é em relação ao dólar. O dólar hoje, nesse momento, ele está R$ 6,05. Mas veja que o pessoal tem desde a semana passada apostando que o dólar fecha o ano em 5,70. Será que eles estão sabendo para ter essa concepção quando a gente vê o dólar ultrapassando a casa dos R$ 6? E outra informação é com relação ao PIB. Na semana passada, imaginava-se 3,17% e agora 3,22%, todos otimistas em relação ao PIB. Ao passo que aqui, ó, em 2025, eles acreditam que no fechamento do ano de 2025, esse PIB vai ter crescido apenas 1,95%. Então é importante você entender, ou pelo menos guardar a informação, que a gente vai discutir daqui a pouco. Nós temos o PIB no fechamento de 2024, 3,22%, e menos do que 2% no fechamento de 2025, pelo menos na projeção que o relatório Focus está nos dando. O Ibovespa, ele está dentro da linha da estabilidade, ele está aqui a 125.677 pontos, ele está 0,01 positivo, ele tem oscilado aí nos últimos minutos, pelo menos. Já teve aqui a 124.733, então a gente olha para o Ibovespa, a gente diria o seguinte: neste momento está estável. As ações que nós acompanhamos aqui no canal estão correlacionadas principalmente com o setor elétrico, bancário e o setor de seguros. Veja que a grande maioria está fechando no vermelho. Portanto, o setor em si, ele está com uma carga mais negativa. Isso aí até nos oportunizou até novas compras, que eu vou trazer em outro vídeo. E assim, vamos tentar olhar para o todo, o que se sucedeu desde então do anúncio da tal tentativa do governo de fazer contenção de gastos no seu pacote. E nós estamos no valor econômico. É preciso entender que a linha desse jornal, que está vinculado com o Globo, ela é a linha dos liberais, vamos dizer assim. Quem é que está assinando esse artigo? Anaís Fernandes, Marta Watanabe, Marcília Gombata, Marcelo Uzacabe e Alex Jorge Braga. Veja aqui uma reportagem do dia 28 de 11, sendo que o anúncio que foi feito pelo governo foi no dia 27, na quarta-feira. Então, economistas veem pacote ruim nas medidas que já são conhecidas. O conteúdo é considerado decepcionante e as principais críticas elas são a reajuste da isenção do imposto de renda, lembrando que a intenção do governo é isentar quem ganha até R$5 mil. Então, foi apresentado pelo ministro da Fazenda, no dia 27 acabou por decepcionar os economistas. O pacote não deve conter os gastos, mas apenas alterar a composição da despesa. Starlove, que a gente tentou fazer. O que o governo quer fazer é evitar um colapso do arcabouço. O arcabouço fiscal que, teoricamente, deveria sustentar a linha econômica do governo. E que se expressaria, esse colapso, quer ele chama no fechamento de 2026, quer numa inconsistência, inclusive político-eleitoral, se chegar em ano de eleições com água no nariz do gasto discricionário. Ou seja, não tenho que gastar, não tenho que apresentar em 2026. Assim, o que são gastos discricionários? É aqueles que o governo escolhe o que vai fazer. Então, se aquilo ali chega no limite, ele não tem como fazer medidas eleitoreiras em 2026, isso que estão dizendo, pelo menos. E, consequentemente, ele pode colocar uma eleição aí em risco.
Com o crescimento do gasto obrigatório, os gastos obrigatórios são aqueles, a previdência, as despesas de Bolsa Família, o que tem previsão legal, o que tem imposição, tem as emendas impositivas. Chegará um momento em que a despesa discricionária, ou seja, aquilo que o governo pode escolher, não terá mais espaço e haverá uma implosão da máquina pública. Então, que momento vai ser isso? Não sei. Isso aí eles estão dizendo e nem sei se isso de fato vai acontecer. A impressão que ficou é que o governo continua apostando no aumento da receita, ou seja, não falou nada de fato de gastos, para cumprir as metas do resultado primário, ou seja, a relação das receitas com as despesas. A despesa está aqui, a receita está aqui, portanto, tem uma negatividade no spread delas. Nós temos uma dívida pública em trajetória ascendente muito forte, sinalizando para insustentabilidade, para uma crise de dívida à frente. Mas isso não significa que vai acontecer dentro desse governo, me parece razoável. Acredito que, para continuar assim, certamente vai ocorrer, mas isso aí nós estamos falando de um próximo governo, ou quem sabe, daqui a uns 3 governos. No caso dos gastos, com benefício da prestação continuada, tem legislação específica para isso, são aqueles aposentados, idosos acima de 65 anos, então teriam direito a um salário mês, acho que é isso, ou um salário, e também as pessoas deficientes, desde que elas não tenham contribuído para a Previdência. Então essas pessoas são acolhidas pelo sistema. Então aqui eles estão criticando, porque eles entendem, os liberais, e isso aí poderia ter um corte maior sobre isso. E claro, né, a gente precisa sempre olhar assim, com um olhar mais tranquilo, até para não cometer injustiça. Mas que eles estão, eu acho que o princípio que eles partem é que existe muita falcatrua no meio dessa história. Então eu sugiro que às vezes está na condição de problemas de deficiência, mas na verdade tem de fato e está lá recebendo sem fazer nada. Eu não estou dizendo que isso acontece em grande escala, mas eles trazem como sorte de ser melhor trabalhado. Deveria ser feito assim, uma triagem mais sofisticada para que isso fosse evitado e talvez até cortado, nos casos eles falam. Mas o BP sempre precisava de uma reforma paramétrica muito mais profunda. Isso que eu falei até agora. O problema é esse, quem, lá no final das contas, pode ser atingido por isso. Mas, não sei se tem razão ou não, eles entendem que deveria ser feito. Medidas estruturais poderiam aumentar a sobrevida do arcabouço fiscal em até uns 4 anos. Mas, pelo pronunciamento do ministro, nada de relevante que possa trazer essa economia de 70 bilhões que está colocando. Os seguros-desemprego, você gostaria, eu vejo os liberais gostariam de mexer nisso aí. Seguro-desemprego não muda e o abono só muda em 2027 de forma muito gradual. O abono aqui né, é de 2 salários mínimos, então eles consideraram que a alteração que eles estão propondo é muito pequena. E na verdade eles queriam que aí seria para 1,5, na verdade foi só para 1,9 salário mínimo. Uma queda muito pequena, eles seriam mais. Na verdade, é como se os gastos fossem, a ideia deles é ser contidos, tirando aqueles que ganham menos. Então, é uma coisa meio estranha. Assim. Eu acho que os dois lados, o governo, que estão fazendo a frente, me parece que tem uma completa razão. Teria que ser melhor visto, melhor discutido esse assunto. Mas parece que a sociedade ficou de fora desse debate. Também aqui, dentro desse pacote de alteração da previdência dos militares e nos super salários do funcionalismo, tem dimensões mais retóricas, do que efetiva para a economia. Na verdade, a questão da previdência dos militares, eles estão falando das pensões. Existe uma sucessão de pensões, e às vezes chega até na filha dos militares. Aí não, isso tem que ser bem pensado. Deveria ser, já começasse a trabalhar sobre isso, porque não parece que faz muito sentido isso chega até esse nível, principalmente para quem não tem contribuição, e quem está, no final das contas, pagando por isso é o pagador de imposto, somos nós. Então, será que nós concordamos com isso? Não sei, mas a sociedade tem que ser chamada por debate, não só ficar entre os burocratas. Já os supersalários, que se refere ao deep state, funcionalismo público, são aqueles que não têm nenhum voto, mas que não conseguem tirar eles da área, estão enraizados dos supersalários. Será que são se constrói a legislação no final? Não basta pensar que o ministro está fazendo, ele faz isso. Será que se atingiria? Eu acho muito difícil isso, por isso tem esse tom mais retórico. E mesmo se o governo for bem sucedido em aumentar a receita, será? A mudança na regra do salário mínimo pode se tornar um tiro no pé. Aqui foi a questão do PIB. Então vejam, nos próximos anos, pela regra atual, o mínimo será corrigido em termos reais em 3%, porque é o crescimento do PIB em 2023, e como a gente viu ali, possivelmente em 2024. Lembra que a gente falou isso? Só que o que acontece? Aqui tem um ponto interessante. Pela nova regra, vai corrigir no máximo, o que eles estão propondo no pacote, em 2,5. Então esse seria o limiar.
Mas é no máximo, mas é onde estaria o limiar. Por quê? Porque o limiar do aumento da despesa, segundo o arcabouço fiscal, lembra que é 2,5 para cima, 2,5 para baixo. Claro, se der crescimento, talvez até seja zero, né? O que se pode dizer? Mas vejam, só que mais à frente, o PIB não deve crescer tanto. O tempo que a gente viu ali, ele não ia bater 2% em 2020, pela projeção do Boletim Focus, deve crescer na faixa dos 2%, um pouco menos. O salário mínimo vai continuar crescendo pela regra do arcabouço, que é de 2,5%. Ou seja, se houver a evolução do PIB, significa que é possível aumentar as despesas em 2,5%. É isso que está proposto lá no arcabouço. Então, por isso, eles temem aqui que o salário mínimo seja corrigido acima do que é o crescimento do país. E lá na finaleira, como uma das dúvidas, é se a proposta do governo para aumentar a taxação de quem ganha mais de 50 mil será suficiente para compensar a perda. Já tem estudos demonstrando que não. E o que os liberais esperavam, um ajuste mais forte, mas não aconteceu, então por isso o mercado veio abaixo. Veja aqui essa notícia da CNN, assinada por Pedro Zanardi, dia 29 de novembro de 2024, na sexta-feira. Então, 2 dias depois do anúncio. O Bovespa registra pior desempenho em 8 anos. O resultado fica atrás do obtido em 2016. Mas por que eles estão fazendo essa comparação? Eles estão com muito receio que se tenha no governo do Lula o mesmo resultado que se teve no governo da Dilma, principalmente. Aliás, teve no Dilma 1, mas refletiu de fato foi no Dilma 2. Então, estão tentando achar parâmetros para ver se será que nós não estamos indo na mesma linha. Aqui, na Veja, assinado por Pedro G, do dia 28 de novembro de 2024, um dia depois do anúncio do pacote, e vejo que os economistas talvez estejam apostando que o governo acha que ele vai arrecadar mais. Mas, aqui nessa reportagem a gente encontra um prejuízo bilionário dos Correios. As estatais estão dando prejuízo no geral. A estatal registrou queda nas operações cross-border de importação e pessoas estão importando menos. Claro, aumento dos impostos que aconteceu. Os Correios registraram prejuízo de 2 bilhões de reais nos primeiros 9 meses do ano. Em 2023 tinha sido de 824 milhões. No trimestre, finalizando em setembro, o prejuízo no trimestre foi de 785, quase a mesma coisa dos 9 meses do ano passado em termos de prejuízo. Então, veja, aparentemente não tem caminho para mais arrecadação. Entre julho e setembro, a estatal faturou um pouco mais de 1 bilhão de reais em operações de importação. Uma queda de 200 bilhões. Estava constatando que as pessoas estão importando menos, justamente por conta da taxação, que chamam de taxação das blusinhas. E se tudo isso não bastasse, você entra lá no site do Senado, esse aqui chamado Senado Notícias, assinado pela agência do Senado, bem na sexta-feira passada, dia 29 de 11 de 2024, para o presidente do Congresso, presidente do Senado, a reforma da tabela do IR deve ficar para o ano que vem. Não tem nem data. Vamos supor que isso fique para o segundo semestre. Então não tem tempo de implantação porque tem a carência em si. E aí então, digamos que eles aprovassem essa isenção para que tivesse esse futuro. Ficaria então o caso só para 2027 e olha lá. Em outras palavras, a gente entende assim, que o mercado entendeu, está engavetando. Mas, se o mercado está preocupado e a bolsa empurrando para baixo, parece aqui que o nosso ministro está fazendo, junto com os banqueiros, e aqueles que fazem parte da Faria Lima, os que comandam política, não, os que comandam o mercado financeiro, parece que eles não estão muito preocupados. Será? Do ponto de vista aqui do canal, o que acontece? Nós vimos oportunidades. Não dá. Olha só, é preciso que se entenda algumas coisas. Às vezes fica bonito de colocar no vídeo, mas é algo que é importante de se entender. No dia 27, quarta-feira passada, quem colocou primeiro a informação do mercado foi o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, sindicalista. Então, não foi o ministro da Fazenda. Inclusive, o ministro da Fazenda depois faz uma reclamação que o mercado não gostou muito de ter a informação que foi colocada antes. Será que ela não foi combinada? E se o Ministério sabia disso? Quem mais sabia disso? Será que essas pessoas que estão reclamação já não soubessem disso? E não estava ali uma oportunidade, principalmente quando se parava no dólar? Coisas que ficam na cabeça. Eu acho que o investidor não pode ser ingênuo. Ele precisa entender bem essa mecânica para saber onde principalmente vai colocar o seu dinheiro e não ter isso. Para o canal, foi um momento de oportunidade, e aí a gente faz essas leituras, quase de cenário, dos movimentos dessas pessoas que comandam essa economia. Que, a meu ver, sou eu que estou dizendo, não são muito confiáveis. E dito isso, vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado. E despeço de você. Desejando que você fique com Deus. E deixando como sempre. Um grande abraço.